como a prevenção é importante. A prevenção não só de uma dor física, mas a prevenção de você ter uma visão mais clara do seu negócio e não deixar ele chegar ao ponto de você ter que fechar as portas. Porque tudo isso é preditivo, tudo isso você consegue medir. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro o consultório aberto com uma fisioterapeuta empreendedora, empresária, líder, gestora. E eu fico muito feliz porque ver mulheres, né, empreendendo, liderando, multiplicando práticas que funcionam, me inspiram muito. Eu realmente fico muito feliz. E como você falou, a Fisiotrauma já tem 25 anos. Conta pra gente, Nara, se apresenta, por favor, e conta pra gente como é que isso começou, né? Que coragem é essa e como você entrou para fisioterapia. Conta um pouquinho da sua história, fica à vontade, o consultório aberto é seu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Fiquei muito contente com o convite. É a primeira vez que eu dou uma entrevista, então é uma honra realmente estar aqui. Eu acho que a minha história é uma história que pode inspirar outras mulheres, outros fisioterapeutas, e que a gente é do tamanho do nosso sonho, né? Que a gente acredita, acho que a gente pode conquistar, como a gente estava conversando um pouquinho ali antes da gente iniciar. Então, gente, eu sou a Nara Matos, eu sou fisioterapeuta de formação, eu sou filha do Adair e da Conceição, meus amados pais que estão vivos até hoje. Meu pai tem 87, minha mãe tem 82, vai fazer 83. E essa veia empreendedora, ela veio do meu pai. Meu pai, ele veio para Brasília para construir Brasília. Ele era caminhoneiro, saiu lá do interior de Minas Gerais e veio sozinho, com uma mão na frente e outra atrás, para trabalhar em Brasília para construção, com o Juscelino Kubitschek. A cidade dele é do lado de Diamantina, onde Juscelino nasceu. E então, eu escolhi a área de saúde muito por acaso, a convite de uma amiga. Eu não tenho nenhum médico, nenhuma pessoa da área de saúde na minha família. E eu meio que fui nessa onda da saúde porque eu gostava de pessoas, de cuidar de pessoas, né? Então, montei a minha clínica junto com mais 3 amigas da faculdade, com 21 anos. Quem convidou? Quem convidou? Eu não fui a idealizadora, não. Elas 3 se juntaram e elas trabalhavam juntas numa clínica que tinham arrendado e eu trabalhava numa área que eu achava que eu ia adorar, que era a área hospitalar, quando eu estava na faculdade, mas quando eu fui para a prática, eu não gostei nem um pouco. Então, elas pensaram em mim e me convidaram. Que legal. E aí eu conversei com meu pai, falei, pai, eu acho que é isso que eu quero fazer. E lá em casa, eu sempre fui muito livre, né? Então, um dos meus grandes valores é a liberdade. Sempre a gente teve liberdade para escolher o que queria fazer. E meu pai me apoiou, me ajudou e eu entrei para essa sociedade. A gente fundou a Fisiotrauma em 2001. 2001, porque 2001, porque vai 25 anos. Isso, 2001. E nós éramos 4 sócias. E o objetivo era atender paciente, era atuar como fisioterapeuta mesmo. E assim a gente ficou durante vários anos. Muitas coisas passaram. Você vê que a minha história ela é muito entrelaçada com a fisiotrauma, né? Porque a fisiotrauma ela faz parte da minha vida
desde o meu primeiro dia de trabalho, praticamente. Eu tinha 21 anos, né? Então, assim, eu começo a contar da minha história e rapidinho já entra a fisiotrauma na história. E hoje, nós temos 25 anos de empresa, são 5 unidades e mais uma unidade administrativa. Hoje está no comando eu e a Alessandra, nós somos sócias. As outras 2 que estavam no início, durante a jornada, tiveram o seu caminho também direcionado para outra situação. E hoje a gente gera essa empresa com mais de 100 colaboradores e atualmente eu estou na gestão. Eu não atuo mais como fisioterapeuta. Há quanto tempo você já não atua mais como fisioterapeuta? Há mais ou menos 10 anos. Uau! E a sua sócia hoje é a? Alessandra. A Alessandra. E Alessandra. ela, qual a função na... Há 10 anos, não, com 15 anos mais ou menos de empresa, 12, eu me lembro exatamente de um consultor do Sebrae que nos ajudou. Acho que para quem está começando, o Sebrae é uma escola muito boa e muito acessível. E a gente atendendo ainda e meio relutante em ir para a questão administrativa, a questão de gestão, e ele falou assim para a gente, olha, eu sinto muito que vocês são fisioterapeutas e não tiveram estudos sobre administração, sobre gestão empresarial. Mas a partir do momento que vocês decidem montar uma empresa e essa empresa começa a crescer, vocês vão precisar estudar sobre isso. E essa frase me marcou muito, eu tenho um contato com esse profissional até hoje, e foi daí que começou o meu desenvolvimento enquanto empreendedora, né? E aí eu comecei a me desenvolver, a fazer outros cursos, então eu participei de um programa da FGV em parceria com o Banco Goldman Sachs, em São Paulo, onde eu ia todo final de semana e pude ter contato com outras 50 empreendedoras, porque o programa chama 10 mil mulheres. Uau! E aí eu tive... E esse network de cursos, de cursos presenciais mesmo, eu acho que faz toda a diferença. Porque você aprender com a experiência do outro é muito mais rica que você aprender passivamente ali com o professor te falando. Então eu pude aprender muitas coisas e eu fui me interessando cada vez mais e me aproximei um pouco da Fundação Dom Cabral, que é uma escola referência em negócio no Brasil, acho que na América Latina, e fui fazer meu MBA executivo em Belo Horizonte. Foi maravilhoso, foi uma transição assim, foi uma mudança de chave muito grande. Eu cheguei lá nesse MBA e só tinha executivos de grandes empresas, de multinacionais. Então, o pessoal de grandes bancos, de grandes multinacionais mesmo, como, por exemplo... Unilever. Isso, Unilever, me deu um branco, né? Agora não estou conseguindo me lembrar. Mas eu vi a logo da Fisiotrauma ali no meio daquele povo, sabe? Daquelas outras empresas. E eu tinha lido uma frase recente que falava assim, minha família é mineira, né? É junto dos bons que a gente fica melhor. E aí eu falei, bom que a Fisiotrauma está aqui no meio dessas grandes empresas, né? E no início eu estava um pouco receosa, né? Porque imagina, eu sou a fundadora, a empresa não é uma segunda geração, foi fundada por mim. Sim. E ali tinha muitas segundas, terceiras gerações. E eu ficava pensando, gente, o que eu posso agregar aqui, né? E quando a gente ia para a prática, a partir do momento, foram 2 anos de curso, a partir do momento onde eu interagi mais com as pessoas e tinha os exercícios práticos, eu ia percebendo que eu também tinha a agregar, porque a empresa ela pode ser desse tamanho, ela pode ser uma multinacional, mas os problemas, nas devidas proporções, são os mesmos. Sim. São os mesmos. Então, eu podia compartilhar muito da minha história ali, e eu fui aprendendo o juridiquês, não tem o juridiquês no jurídico? No mundo executivo também tem as palavras em inglês, né? As pessoas falam muito palavras em inglês. Os jargões corporativos. Os jargões corporativos. E eu falando, tá bom, beleza, esse jargão corporativo aí, mas eu sei muito bem como é que é. Na prática é isso, isso e isso. Não precisa estar em inglês. Não precisa né? ser B2B. Não precisa, exatamente, ser B2C. não precisa. E foi muito bom que eu fui adquirindo mais bagagem técnica e teórica para a parte de gestão. De muitas coisas que eu já fazia na prática, mas às vezes não sabia nomear. Uau! E daí surgiu a Solve? Daí surgiu, depois de um tempo, não. Desse MBA, eu acho que a gente profissionalizou muito mais a empresa. A gente foi para a X também, que é um programa
de executivo, de programa para parceiros. Então, a Fundação Dom Cabral tem esse programa para estar dentro da empresa. Então, a partir do momento que a gente fez isso, a gente começou realmente a fazer uma gestão profissional. Através de planejamento estratégico, objetivos estratégicos, indicadores, usar mapas. E foi o que nos fez chegar até aqui. Até esse momento, só existia uma fisiotrauma e todas essas Não. próximas aconteceram depois? Não, Como eu acho que eu pulei um pouco a história, né? A segunda, primeiro que assim, quando a gente montou a fisiotrauma, foi uma coisa assim de muita coragem, entendeu? Ah, vamos montar, vamos. Em qual cidade aqui em Brasília? Foi em Asa Sul. Aham. Na Asa Sul. A primeira unidade foi no edifício Pacini, no Bloco E. E eu me lembro que a gente queria alugar 2 salas. E o pai da minha sócia falou assim, vocês são malucas de alugar 2 salas, vocês têm que alugar 5 salas. 2 salas não dá para nada e tal. E ele é funcionário público, tá? E a gente, tá bom então, né? Vamos alugar 5 salas. E a gente já começou com 5 salas. E na época, nós fomos uma das primeiras clínicas de fisioterapia a ser só de fisioterapeuta. Porque estava numa transição do curso de fisioterapia para o do curso técnico de fisioterapia para um curso de nível superior de fisioterapia. Quando a gente abriu a fisiotrauma, a maioria das clínicas eram clínicas médicas, de ortopedistas, que tinham técnicos em fisioterapia. Uau! Então, nosso slogan inicial da fisiotrauma era fisioterapia com fisioterapeuta. Imagina, hoje, isso não vale mais nada. Mas na época era um grande diferencial competitivo. E aí montamos a primeira, logo depois, 1 ano e meio mais ou menos depois, a gente foi convidada para arrendar uma outra clínica que era de médicos ortopedistas em Taguatinga, que tinha técnicos que eles não queriam mais gerenciar aquilo. E aí a gente arrendou, 2 anos depois veio a segunda fisiotrauma, que foi em Taguatinga. Que é essa que vocês arrendaram. Que é essa que nós arrendamos. Que aí trocaram o nome. Trocamos o nome, e hoje a gente apenas... E continuou com os técnicos? Ou Não, tirou os mas técnicos a e gente trouxe só fisioterapeuta? Só fisioterapeuta. A gente, na época, era um arrendamento, mas no final das contas era um aluguel do espaço. Sim. Tá? Então a gente colocou o estilo fisiotrauma lá, do nosso de gestão, que a gente nem sabia que a gente tinha, mas tinha. Que legal, eu não sabia que a fisioterapia já foi um curso técnico. Já foi um curso técnico. E por isso, talvez, pela forma como a fisioterapia cresceu no Brasil, talvez seja... demorou tanto tempo para ela ser vista e valorizada como ela é hoje. Faz todo sentido. Porque muitas vezes aquelas clínicas de médicos com técnicos era uma linha de produção. Sim. Era uma linha de produção, assim, e muito direcionada para aparelhos, que hoje é totalmente ultrapassado isso, né? E aí fez com que a fisioterapia fosse vista como algo chato, né? Como algo que não dá resultado. E foi uma construção, né? Eu me lembro quando eu entrei para a faculdade, que me falaram, a fisioterapia é a profissão do futuro. Né? E hoje eu enxergo isso como realmente. Por quê? Porque a gente tem um envelhecimento populacional, uma inversão da pirâmide, e as pessoas estão envelhecendo e querem envelhecer com qualidade de vida e independência. E para isso é preciso a gente cuidar do nosso corpo, que é o nosso maior instrumento para essa independência, né? Além da mente, obviamente. Mas como eu sou fisioterapeuta, eu vou tentar puxar a sardinha hoje para a parte física. E que aí, ajuda muito no emocional também, né? Total. Eu falo que um corpo forte, só uma mente forte é capaz. Precisa de um corpo forte. Sem dúvida. E Você um corpo tá ali, forte sim. é sustentado por uma mente forte Exato. também. E a partir daí, a segunda... A partir daí, a segunda unidade e logo depois a terceira unidade. Então, as 3 foram abertas em menos de 5 anos de fisiotrauma. E aí, como na época de 5 anos nós éramos 3 sócias, cada uma foi para uma unidade, cada uma atendia em uma unidade. E no período contrário, a gente fazia questões administrativas, que foram divididas inicialmente muito por gosto, por habilidades, por quem tinha mais habilidade. E eu, com uma veia comercial enorme, né, que eu herdei do meu pai. Então, eu, adolescente, cresci em Taguatinga, morei em Taguatinga 25 anos. Meu pai, fazendeiro, mineiro, sempre teve fazenda e fazia queijo, né, como um bom mineiro. E chegava com esses queijos lá em casa e meu irmão fala que eu roubei essa ideia dele, mas não foi. Ele falou que ele fez uma sucessão dessa nossa atividade. Eu pegava os queijos e ia vender pela vizinhança, com 13 anos de idade, mais ou menos. Então, tinha minhas freguesas, né? Então, sempre tive muito atrás da minha independência.
Porque a minha mãe não é uma pessoa independente profissionalmente, né? Ela se aposentou muito cedo, então ela dependeu muito do meu pai. Então, assim como eu acho que a gente é da mesma geração, então a gente foi criada para ser independente. Sim. Minha mãe falava para mim, minha filha, você não pode ficar dependendo de homem igual eu dependo do seu pai. Eu falei essa frase ontem, estava na minha consulta, né, com meu psiquiatra, e a gente conversando, eu falei, Murilo, que é o Murilo, né, Murilo, eu passei a vida inteira ouvindo, não dependa de homem nem para um chinelo havaiana. Minha mãe falava nem para um mods. Olha, Na E época era aí, mods. mudar isso é muito desafiador, porque a gente Muito. aprende por repetição. Então, eu acredito que tem algo muito positivo aí, que nos trouxe realmente essa independência, mas isso também não quer dizer Mas tem algo muito negativo. muito. Eu concordo plenamente com Muito. você. Mas a gente não vai entrar nesse Nesse mérito mérito. agora. Vamos voltar para o empreendedorismo. É. E aí, só para fechar, porque fica essa dúvida, ela chegou a trabalhar. Minha mãe? É. Sim, ela foi professora. Aí meu pai veio para Brasília, fez muitas viagens de Cascalho, de Rondônia para cá. Ganhou o primeiro lugar como a pessoa que mais trabalhou. O apelido dele era Fominha. E aí ele conseguiu ganhar um bom dinheiro para comprar o primeiro caminhão. E ele comprou um lote, e ele trouxe a família dele inteira, que era o meu avô, minha avó e 14 irmãos. Quando eles chegaram aqui, essa história meu pai se emociona até hoje para contar. A casa já estava pronta, todo mundo tinha um quarto. Então meu pai é um cara muito... E meu pai não tem nem primeiro grau, tá? Meu pai é um cara muito inspirador mesmo, enquanto ser humano. Não posso nem falar, senão me emociono. Então, aí ele voltou para casar com a minha mãe, que eles já namoravam, ficavam namorando por carta. Ele voltou, casou com a minha mãe, porque não tinha como, imagina, naquela época trazer minha mãe sem casar, é impossível, né? E minha mãe veio. Minha mãe veio, e aí nós três já nascemos aqui. Minha mãe casou em 19 de dezembro, e meu irmão nasceu dia 6 de outubro, ou seja, ela engravidou na lua de mel, entendeu? E aí nasceu o primeiro irmão, e aí ela veio e passou para o concurso da fundação como professora. Na época delas, né, professora era o auge, né, de uma carreira para uma mulher, né? Então ela fez, mas rapidamente ela teve que se aposentar. Ela teve um problema emocional na mão e não conseguia segurar os dias, enfim, se aposentou. Quando eu nasci, minha mãe já era aposentada, ela tinha 30 anos, né? Você é a do meio ou eu sou a mais nova. É a mais nova. Caçula, única mulher, 8 anos de diferença do meio. Então, sou a preferida do papai mesmo. E da mamãe? Da mamãe ou do meio, a preferida. Ela não gosta que eu fale, não, mas é verdade. Mas, então minha mãe parou de trabalhar muito cedo por conta disso. E aí se dedicou muito à família, aos filhos, né? Graças a Deus a gente teve uma mãe muito presente, porque meu pai trabalhava muito na Mas época. não faltou nada para ela? Nada. E por que você acredita que ainda tem essa assim, não dependa, sendo que ela dependeu? Eu acho que é uma época também, Nara, que olha o quanto era importante, como é que ele poderia trabalhar tanto, trazer tanto recurso se ela não tivesse lá. Sim. Ela tem uma função muito importante Muito de gestora. importante. E talvez essa gestão que você identifica, que venha totalmente de um lugar, gerir 2 homens e mais uma menina com o marido tendo que trabalhar, gerir-se emocionalmente por gostar talvez de trabalhar e ter que ficar ali. Tem muito aí, né? Tem. E assim, ela teve muito apoio emocional, inclusive da mãe dela. Porque minha mãe era filha única, é filha única. E minha avó perdeu uma filha muito nova, o marido também ficou viúvo com 25 anos, então era só as duas. E meu pai trouxe ela de lá. Mentira. Então, assim, depois de 1 ano ou 2 anos, ele trouxe a minha avó para morar com a gente. Então, ela tinha a casinha dela nos fundos, uma casa independente. Mas isso eu acho que deu uma segurança emocional muito boa para minha mãe, para ela conseguir também fazer a vida dela, sabe? Minha mãe é uma pessoa extremamente diplomática, ela é uma oradora nata, ela já escreveu 5 livros e ela é artista. Ela toca de ouvido, ela é artista, já pintou quadros. Então, essa parte criativa e artística minha, sem dúvida, vem muito da minha mãe também. Sem falar que todo mundo fala que eu sou a cara dela, né? Eu quero conhecer os dois. Tá. Vai ter que prometer vou trazer um café. Ao vivo. Eu até vou lá, ou então a gente entrevista. Nara, deixa eu te falar. Entrevistamos eles. Sim. Vou compartilhar, e eu acho que tem a ver com a fisioterapia. Inclusive, eu conheci aqui uma gerontóloga. Viu, mocinha? E uma geriatra. Viu, doutora? Acabamos de chegar, acho que nesse ponto aqui,
Eu tive um projeto, atendi 60 idosos quando eu voltei para o Brasil em 2017 e eu recebi menção honrosa, inclusive, por esse projeto. Eu já penso nessa questão o quanto a expectativa de vida tinha aumentado, porque eu ouvia desses meus mentorados, eu quero ser útil. Eu tenho muito. E eu sempre fui aquela que falava com eles assim, vocês não têm que estar em casa cuidando de neto, não. Vocês têm que viver, vamos estimular os sonhos. Tem tanta história delas que, assim, de viagem, delas voltarem a dançar. Tinha 2 homens, né? Inclusive eu mentorei e atendi o filho desse casal, que hoje é psicólogo. E quando eu vim para cá, para esse estúdio, uma das coisas, porque eu criei o projeto, né? Que é Estação 65+, porque eu falo que a gente vive em estações, como se fosse um trem. Sim. Nos 10 anos, nos 20, nos 30, nos 40, nos 50. E uma das coisas que eu percebi, atendendo as minhas mentorias, os meus projetos de desenvolvimento, foi que as pessoas, elas se perdem das gerações anteriores. Elas não sabem o que veio antes. E você nunca vai saber de verdade quem você é e para onde você vai se você não souber quem de verdade essa ancestralidade é. Total. E aí meu sonho era assim, gente, quando terminar o projeto, eu quero gravar uma história. Porque às vezes o neto não conhece o avô. E às vezes ouvir isso dessa sua avó, olha como toda essa conexão faz diferença em quem você é. Não, sem dúvida. Então vamos gravá-los. Vamos. Porque que história incrível e boa. E é isso que talvez... para os filhos dos seus irmãos, eu não sei quais são os seus projetos para você, para a sua vida, porque, gente, é muito importante que a gente... Já pensou se já tivesse um filme de quem foi seu avô, sua avó, eles contando? E eles assistirem depois também, né? Ou talvez os nossos netos, porque, mas eles ainda, enquanto vivos, assistirem. Assistindo, né? Sim, é o pronto, máximo. vamos fazer isso. Não, sem dúvida, eles vão adorar a ideia. Abriu a terceira... Você tinha perguntado antes por que você acha que, já que a minha mãe não faltou nada e tal, né? Porque essa fala da independência, né? O mundo mudou demais, né, Carol? E eu acho que o que a gente quer hoje para a vida é muito mais do que eles sonharam para a gente. Em relação a acesso mesmo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro viajar. Eu falo que eu trabalho para viajar, né? E eu consigo hoje ser eu mesma por conta da liberdade que eu tenho, né? Então, assim, lógico, minha mãe tá super bem, criou uma família, os filhos maravilhosos, a gente é uma família que a gente não tem briga, não tem discussão, não tem essas coisas. Mas ela abriu muito da vida dela para a gente estar aqui. Ela abriu mão da vida, dos sonhos dela. Então, talvez... Por conta da liberdade que ela não tinha, talvez, financeira. E ou também, não. Ou não. Porque um casamento que, né, acontecia... Talvez é a forma com que ela entende. Porque o que ela está querendo dizer? Vê se eu estiver errada, você me corrija. Se eu tivesse o dinheiro, eu viajaria? Será que ela faria? Não faria de jeito nenhum. Não faria de jeito nenhum. Então, para a época dela, foi o melhor para ela. Eu acho. Sim. De verdade. Mas falar não dependa de homem era o quê? Realize os sonhos que eu não realizei? Talvez, né? Mãe e pai, eu não sou mãe, mas dizem que os pais projetam muito, né? Nos filhos, o que eles querem. Então, eu acho que ela queria que eu fosse uma pessoa livre porque ela não conseguiu ser. Talvez. Mas aí a gente entra na área da psicologia, né? Que eu adoro, a gente vai ter que gravar outra entrevista para isso. Mas, enfim, é isso. Ela vai responder para a gente. Aguardem, tá prometido. Vai ser lá no Páginas Amarelas. Isso, no Páginas Amarelas. E vamos, terceira clínica, como é que aconteceram as outras? Terceira clínica, então, foi na Asa Norte. A gente surgiu uma oportunidade de comprar uma clínica lá e a gente comprou. E aí, beleza, três sócias na época, cada uma numa unidade, e cada uma gerenciando do seu jeito a unidade. E aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que cada unidade estava se tornando a cara daquela sócia. Porque apesar da gente ter um propósito em comum, que sempre foi levar o nome da fisiotrauma
né? Então, o nome da Fisiotrama hoje, ele tem uma reputação, ele é forte em Brasília, mas a gente trabalhou para isso. A gente não trabalhou para construir o meu nome enquanto Nara fisioterapeuta, né? Então, assim, a gente percebeu que a gente precisava ter uma metodologia, fazer uma gestão para a gente montar uma cultura da fisiotrauma. E não uma cultura da Nara, da Alessandra e da Luciana na época, né? Então, a gente começou a estudar, procuramos, foi na época do Sebrae. Fizeram Empretec? Fizemos Empretec, e a gente procura uma metodologia de avaliação para a gente padronizar o atendimento, porque além da cultura, tinha a parte técnica. Então, a gente começou a ter vários fisioterapeutas nesse período. A gente não conseguia mais atender nós 3 só, ainda mais tendo que administrar a clínica. Então, a gente escolheu uma metodologia, que é o método Mackenzie, para poder fazer as avaliações, uma metodologia que fosse mais na causa raiz do problema, né? Que ajudaria também a reputação da fisioterapia, que é algo que não dá resultado. Não dá resultado, muitas vezes, porque não vai na causa raiz do problema. Então, uma pessoa que está com uma dor no ombro, se for para fisioterapia e ficar fazendo gelzinho, choquinho no ombro, talvez não resolva o problema. Porque muitas vezes essa dor no ombro é proveniente da cervical. Muitas vezes. A dor dos membros, seja do membro inferior como do membro superior, é proveniente da coluna. E com esse método a gente conseguia avaliar e chegar nessa causa raiz. Então a gente treinou todos os fisioterapeutas. Eu e a Alessandra, né, inicialmente fizemos o curso e depois vários profissionais nossos fizeram o curso também. E hoje toda a equipe da Fisiotrauma é treinada dentro de uma metodologia e trabalha com protocolos clínicos validados, né? Então isso fez com que a gente tivesse o mesmo nível de atendimento em todas as unidades, né? E fora isso, a parte de gestão. Então a parte de gestão a gente precisou criar uma cultura, a gente precisou criar um propósito inicialmente, um propósito forte, uma visão clara do que a gente queria, porque éramos 3 pessoas. Então, não adianta estar 3 pessoas no mesmo barco e cada um remando para um lado, né? Às vezes você fica rodando em círculos. Então, a gente precisou parar naquele momento, sentar e fazer um alinhamento do que a gente quer para a empresa, né? Onde a gente quer estar daqui 2, 3, 5 anos. Naquela época, né, ainda tinha planejamento estratégico de 10 anos. Hoje em dia, planejamento estratégico é de 1 ano, 2 anos e olha lá, né? Porque as coisas estão mudando tão rápido. Mas depois disso, a gente chegou ao PAEX e a gente profissionalizou a gestão da empresa. Então, hoje a gente trabalha com objetivos claros, estratégicos, com indicadores, a gente acompanha esses números. Então, hoje eu não aceito... Estou numa reunião com algum colaborador, algum líder meu, porque eu acho, ou porque é mais ou menos, não. Eu quero números, ainda mais que é do meu perfil, entendeu? Eu sou igual a Santo Tomé. Só acredita vendo? Só acredito vendo. Então, assim, falar por falar, não. Vai ter que me mostrar dados e fatos. Então, mas a gente trabalha dessa forma. forma. Métricas, tem números, você conversa com o embasamento ali pronto, quantos clientes, o nível de satisfação. O nível de satisfação, o nível de resultado clínico. Bom, quantos clientes ligaram, né? Meu marketing está aí aqui comigo, não me deixa mentir. Mas quantas ligações tivemos, tá? E quantas convertemos? Para que foi essas ligações? Qual o percentual que converte em primeiro atendimento, a avaliação? Tá? Qual é o percentual que é para desmarcação, remarcação? Quanto que vem do WhatsApp, que assim, deu um boom depois da pandemia. Então, hoje a gente tem muito mais procura pelo WhatsApp que pelo telefone. A gente diferencia isso. Tá, quantas pessoas marcaram, de quais convênios, qual o percentual particular? Dessas pessoas que marcaram, quantas foram? Como é que foi o atendimento do fisioterapeuta na primeira avaliação? Ele conseguiu reter esse paciente? Ele conseguiu entender e ouvir esse paciente, ter realmente uma escuta ativa para ver se ele precisava também de algum outro complemento para a melhora dele? A gente, como fisioterapeuta, a gente tem o dever de fazer isso. Tem o dever de avaliar o paciente e perceber se ele precisa de algo além da fisioterapia, como uma consulta com um psicólogo, por exemplo, como uma acupuntura, como um pilates, né? Como uma atividade dentro da água, por mais que enquanto na fisiotrauma a gente não tenha, mas a gente, enquanto profissional, a gente tem a obrigação de orientar as pessoas. Eu acho que é isso que falta muito hoje, né, na área de saúde, uma escuta realmente ativa para ver qual é a causa raiz daquilo ali que ele está te falando. Porque se você encaminha para o profissional
certo, que vai dar continuidade para o seu trabalho, você está pensando no ser humano e os resultados vão ser atingidos. Atingidos. Qual que é hoje, se você me perguntar, Nara, qual que é a forma que mais chega cliente na sua empresa? Indicação. Indicação. E é o mais fiel. Então, o NPS é um índice que a gente acompanha mensalmente. E de vários setores. Tem o NPS geral da empresa, mas tem o NPS do fisioterapeuta, da recepção, do teleatendimento. Né? Então, número é o que não falta para a gente poder fazer uma boa gestão. Você falou que é o seu perfil. Eu te vejo tão comunicadora, mas você tem essa parte analítica? Tenho essa parte analítica. Eu sou virginiana. Entendeu? Virginiana é chato. Muito chato. E eu tenho essa parte analítica porque, para mim, é muito forte para mim a questão da responsabilidade. Acho que desde muito cedo eu fui muito responsável, sabe? Eu acho que para a gente tomar decisões, a gente tem que tomar decisões com responsabilidade. Então, se é um valor muito forte para mim essa questão da responsabilidade, eu não vou conseguir tomar uma decisão que eu não estou segura daquilo. E outra coisa que eu acho que é super importante, inclusive na liderança, é a coerência. Sabe? Eu só falo aquilo, eu só faço aquilo que eu falo. Né? Quem está perto de mim me conhece bem em relação a isso. Eu sou tão verdadeira que às vezes isso é um defeito, às vezes é uma qualidade. Né? Às vezes eu sou tão verdadeira que eu me exponho muito. Né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, que é isso que me conecta às pessoas que estão comigo há muitos anos, porque elas sabem exatamente o que eu quero, como eu penso, e isso dá muita clareza na hora de buscar o resultado. E a equipe te enxerga dessa forma? Sim. Como clara, uma boa comunicação, todo mundo entende o que a Nara quer? Eu posso dizer que sim, não é um achismo, porque foi meu aniversário semana passada, eu recebi várias mensagens falando exatamente o que eu quero ser. Então, as pessoas me enxergam da forma como eu quero ser vista mesmo. É claro que eu não estou falando que eu sou perfeita, mas essa transparência, essa clareza, essa assertividade, muitas vezes, ela é vista como pressão, como cobrança excessiva, porque eu sou muito assertiva na fala e, às vezes, eu sou muito intensa. Então, assim, até aqui, você está vendo que eu falo com intensidade, né? É algo que eu trabalho na minha terapia, para ter uma comunicação menos violenta, que a comunicação não violenta não é você não falar o que você pensa, mas é a forma. Né? Então, eu tenho um professor dentro de casa, que é meu marido, que é a empatia em pessoa, e é a pessoa mais diplomática que eu conheço. Então, assim, eu aprendo muito com ele a respeito disso. Mas, na minha evolução, quando eu olho para trás, eu já evolui demais nessa parte. Mas, obviamente, que quando chega um resultado inesperado, muitas vezes essa intensidade ainda vem. E as pessoas que começam a trabalhar comigo, às vezes têm um pouco de dificuldade no início. Mas depois elas vão percebendo que elas podem ser elas comigo. Elas podem falar o que elas pensam comigo, porque eu não vai ter mimimi comigo. Não é aquela coisa de você tem que ficar com dedos para falar para a Nara. Você pode falar o que está acontecendo na real. E eu falo isso com todo mundo do meu time. Porque eu acho que a verdade e a clareza faz com que você tenha resultados mais rápidos. Sim. Do que você ficar botando ali panos quentes ou colocando as coisas debaixo do tapete. E tudo bem você ser intensa. É. Porque não dá para deixar que todo mundo seja exatamente quem eles querem ser com você e você deixar de ser quem você é. Exatamente, não dá. Eu não vejo problema nenhum em intensidade. Agora, confundir intensidade com grito, com falta de educação, com pressão, com opressão, é totalmente diferente. É totalmente diferente, exatamente. Totalmente. E eu imagino que como deve estar sendo lidar com essa geração agora para você. Eu quero até te ouvir nesse sentido. É muito difícil, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, né? Uhum. E eu tenho 2 sobrinhas das quais eu sou muito próxima. E eu imagino que você tem colaboradores dessa geração. Sim, muitos. Mas as conversas que eu tenho com essas minhas sobrinhas são muito boas, porque eu aprendo demais com elas. Elas têm um perfil totalmente diferente. Uma é do mundo executivo, quer ser executiva e quer crescer na carreira. A outra é muito mais sensível, escreve muito bem e também é extremamente estudiosa, mas tem uma carreira mais voltada ali para o funcionalismo público, a outra mais para o empreendedorismo. Mas o que eu vejo, né, é que todas as gerações têm algo para ensinar. Sempre. Né? E eu acho também que essa pressão
que eu me coloco em cima de mim e sempre coloquei em ser bem-sucedida, em colocar a barra aqui e a barra, eu consegui levantar essa barra, eu nem fico muito grata, sabe? Nem ficava, hoje fico, mas nem ficava. Não, beleza, vamos botar a barra em cima e tá sempre em busca de mais, isso é muito cansativo. Muito. Né? E eu fui criada para ter a independência, para ter um apartamento próprio, né? Para ter uma poupança, para fazer minha aposentadoria, porque ainda mais que eu sou empresária. Então, assim, é muita pressão. E eu acho que o lado bom dessa geração é essa leveza deles de viver o hoje. Que eu acho que é uma coisa que eu estou tentando muito, viver o hoje, né? Porque está sempre me preocupando e me martirizando porque o erro que eu fiz lá no passado, ou me preocupando com o futuro, entendeu? Ansiosa do que vai acontecer. Então, hoje é um trabalho que eu faço é ficar aqui. E eles fazem isso com muita facilidade e tranquilidade, sem peso nenhum, sem culpa nenhuma, né? Eu acho que esse é o lado positivo. Agora, os desafios, como você me perguntou, como é que eles gostam de ter uma qualidade de vida, o well-being, yoga, né? E coisas que precisam de dinheiro para fazer, né? E muitas vezes... E eles ainda acreditam que o dinheiro vai cair no céu, eles vão ficar milionários sem passar por caminho algum. Chega na clínica e não tem paciência de se desenvolver. Hierarquia, não respeitam. Não, é difícil a gente lidar com essa geração, mas ao mesmo tempo a gente tem que se transformar para conseguir lidar, porque só tem esse jeito. Primeiro que meu cliente vai ser ele. Sim. E vai ser um cliente melhor que o de hoje. Com certeza. Porque eles se cuidam. E eles vão valorizar uma fisioterapia. Sim. Que hoje, muitas vezes, meu pai e minha mãe valorizam por conta da dor. Não valorizam enquanto prevenção. E eu acho que essa geração eles vão chegar no Dorflex, não vão chegar no... Como é que eu ouvi uma... Eles vão chegar mais flexíveis. Isso. Eles vão já ter já ter um conhecimento maior de que ele precisa da fisioterapia para fortalecer, para não ficar com dor. Ele precisa da fisioterapia para não chegar a arrastar o pé, né? Que hoje, na geração do meu pai, eles não tinham muito essa consciência, né? Os pacientes, eles chegam hoje na clínica muito pela dor ainda. Isso é uma... E como o Ponciano, teve aqui um osteopata, ele falou, Carol, eu queria que eles chegassem ainda quando eles estão tomando só o Dorflex. Mas chegam num ponto, assim, de às vezes dor até pré-cirúrgico. Só para concluir essa parte da geração, tudo que vem depois é melhor. É uma falta de respeito muito grande falar essa geração mimimi, floco de neve. É um desrespeito. Sim. São diferentes e quando a gente consegue chegar junto, é muito bom. Ontem mesmo eu tive uma conversa com Ariel, que trabalha comigo. Ela é sensacional, de uma entrega incrível. E aí ela escreveu, não vou conseguir entregar hoje. Só que eu tenho ouvido isso tanto, porque eu também, assim como você, né? Linha de produção, dá para entregar, como assim? E... Questiona. Total, e eu vou entender. Lógico, e não vem como essa que eu não vou entender, até porque eu venho do corporativo, de chão de fábrica, onde o mecânico falava, vou trocar quanto tempo? Troquei só uma lanterna. Quanto tempo demora para trocar uma lanterna? A manhã toda, então troca aí para eu ver. 15 minutos? Ah, tá. Então vai ser assim. Só que hoje, criatividade, vídeo, toda essa mudança que a gente tem que ter, enfim, aí eu fui lá. Então, eu vou ouvir isso, mas quantas vezes ela... Eu só fui prática e te respondi que não dava para entregar hoje. Aí eu, não. Acho que foi assim. E isso a gente, né, ali na conversa, no embate. E aí eu falei assim, acho que eu não ouvi, você não esperou para ouvir o áudio, porque eu mandei um áudio para ela para contextualizar. E aí ela falou assim, você não está falando de você? E aí eu, oi? A ela, é você que é rápida desse jeito, que fala super rápido, depois sedimenta e encurta as coisas. Eu consigo te entender, mas tem muita gente aqui que não consegue te entender. Aí eu, você está falando que eu estou confusa? De forma alguma, eu aprendi com você. Aí eu, ok, vou buscar melhorar então, já que é isso. Melhorei ali a situação, conversei com ela e tal. Obrigada. Ela está certa.
Porque se a gente é líder de verdade, se a gente aprendeu ao longo desse tempo, se tem algo que a nossa maturidade liderar nos traz, e para mim um líder ele tem que saber ouvir e olhar, você está certo, é isso. Onde eu posso melhorar com essa equipe? O que está, né, acontecendo? E eu fico muito feliz. Porque, velho, que velocidade em conseguir ter essa sacada, falar desse jeito, se posicionar com educação. Sim. E depois, claro, né? Não, e a assim, gente conversou. informada por você. Total. Porque aquilo É ali sensacional, é um tá reflexo comigo há do que 2 você anos. formou. Sim. Isso que eu acho que é o mais... Belo. Que me gera mais felicidade Sim. e gratidão na liderança. É ver que a gente influencia, sabe? E consegue inspirar outras pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. E é muito bom o que me mostrou ali, porque alguém autoritário e acreditar que aquilo era uma falta de respeito, ela tem liberdade para falar. Só que ela falou o que ela acreditava, tem embasamento, contra fatos não há argumentos. Tchau. É isso. Obrigada. E aí ela falou, tô com dor de cabeça, tal. Ela tinha que legendar vários vídeos, falou, não vou fazer isso, porque não vai sair tão bom. Aí eu falei, e eu sei o que eu gerei ali, o que aconteceu, isso no grupo onde está a equipe inteira, tá? Então tá bom, vai, melhoras. E aí eu falei, desculpa se entendi mal, no grupo da empresa. Desculpa se eu entendi mal. Eu vou procurar melhorar ela. Não, me perdoa você, às vezes eu tenho falha. E isso ali, olha que bonito. Entender? Reconhecer. E melhorar. E hoje de manhã ela chegou aí na boa. Oi, tudo bem, tal. Saiu mais cedo porque tinha um trabalho, ela me conhece, já falou, olha, tô indo, se precisar. Eu falei, tá, já levo o HD, se precisar disso, tchau. Educação, flexibilidade. Clareza na comunicação. Poxa, e eu não sou dona da razão. Imagina quantos problemas podem ser evitados se você for claro em falar o que você está pensando e não ficar imaginando o que a outra pessoa está pensando. Porque a nossa cabeça, os nossos pensamentos, eles são os nossos maiores inimigos. Total. Na minha opinião. Porque a gente pensa e cria coisas que nem existem. E pegando o link que você falou de ter pedido desculpas, né? Eu acho que esse é uma grande qualidade que só através dela você consegue fazer uma boa liderança, que é a humildade. Sim. Se você não for humilde, você nunca vai conseguir liderar bem as pessoas. Aí você pode ser um chefe, né? Você pode dar ordens, né? Mas eu acho que a humildade, porque todos nós aprendemos todos os dias. Sim. Eu não sou a rainha da razão, né? Mas eu gosto que me fale. Que me fale. Comunica. Para que eu consiga enxergar de outra forma. E eu sou muito aberta a isso. Então, acho que isso que me conecta tanto as pessoas que trabalham comigo e fazem com que elas vistam a camisa da empresa. Às vezes eu vejo as pessoas que trabalham com a gente fazendo coisas e eu falo assim, gente, parece até que é a dona da empresa, está fazendo até mais que eu. E isso é muito legal, porque é o que eu e a Alessandra esperamos para a Fisiotrauma. A gente espera fazer uma sucessão. A gente não quer estar lá com 70 anos de idade à frente da empresa, sabe? O meu objetivo não é esse de futuro, mas para isso você precisa preparar. Sim. E para mim é difícil, porque virginiana do jeito que eu sou, controladora do jeito que eu sou, muitas vezes a minha vontade é pegar e fazer. Mas se eu fizer isso, as pessoas não aprendem. E fazer é mais fácil. Fazer é muito mais fácil que ter paciência no processo do outro. E vou fazer mais rápido e talvez fique melhor. Só que o que acontece? Vai morrer ali. Eu vou morrer. Sim. De estresse, querendo estar dando conta de tudo. E vou matar, entre aspas, pessoas que poderiam se desenvolver e chegar em cargos maiores. Né? E vai matar a empresa. Sua relação em casa. Exatamente. Né? É muito bom isso. E só para fechar... Só que eu acho também, desculpa, vou te interromper só um minuto. Eu acho também, porque muitas vezes, né, é muito bonito falar isso. Porque tem que delegar, porque não, você tem que deixar as pessoas fazerem. Mas no curso do MBA que eu fiz, a parte que eu mais gostei foi de liderança e gestão de pessoas. E tem uma hora em que você precisa descer e pegar na mão. Sim. Tem uma hora que você precisa descer e precisa fazer, para mostrar como é que tem que ser feito, para mostrar quem que dá o tom,
da coisa, porque senão vai ficando muito delargado. Delargado. Né? Delargado. Então, assim, tem horas que quando tá pegando... É assim, ó. É um probleminha que você consegue resolver? Tudo bem. Agora, é um problemão, o negócio tá pegando fogo, você vai, resolve, alinha chama a sua equipe e fala, vocês viram o que aconteceu? Aconteceu isso, por isso, eu desci por conta disso. Vocês estão entendendo o que vocês precisam fazer quando acontecer uma situação como essa? E não simplesmente deixar o fogo pegando, as pessoas perdidas sem saber o que tem que fazer. Isso desalinha demais a cultura da empresa e faz com que a sua empresa comece a andar para caminhos que não são da cultura que você estabeleceu. E nem do resultado que você quer. Exatamente. Né? Então, eu acho que existe isso. É uma linha tênue entre você ser completamente controlador e você delegar tudo. Com certeza. E a humildade, que era o que eu queria fechar, não é ser simples. Você tem que entender que humildade é reconhecer a sua limitação. Então, se eu acredito que eu tenho humildade para isso, eu tenho que ver o outro. Né? E aí eu entendo o outro, porque eu começo a compreender a minha. Então, se eu não sou perfeita, ela está certa e ela tem o direito e ela estava. Então, qual o problema em ver? E eu acho lindo isso, quando a gente consegue reconhecer, validar, mas ela entrega. Exatamente. Entendeu? Ela tem o direito Sim. de falar, ela entrega. Ela chega, eu falei, e na discussão, porque eu já estava me sentindo assim, caramba, ela tá certa. Eu falei, só que tem o seguinte, eu não te encho o saco porque você hoje só me falou, porque eu não quero que ela me justifique por que ela vai chegar a tal hora. Sim. Carol, tive um imprevisto, chego tal hora. Só que ela chega, ela entrega, então não vou encher o saco, porque não dá mais para ficar contando hora. Microgerenciando, eu te respeito, eu não te perguntei sobre isso. Então o que eu quero também é ser ouvida. Calma na resposta. E, enfim, acredito que para a gente liderar, para você hoje estar com 100 colaboradores, é só amando pessoas. Não tem como você liderar. É só acreditando nas pessoas, sabe? Eu acredito assim no ser humano e no poder de transformação quando a pessoa tem vontade, né? Eu acho que a primeira coisa é a vontade de querer ser melhor, de querer crescer, evoluir. E o caminho é muito mais frustrante do que de comemorações da liderança, porque a gente se frustra muito mais do que a gente comemora. Mas quando comemora é tão grande, né? É tão gostoso que vale a pena toda aquela frustração que você passou. O reconhecimento do erro também, eu acho que inspira as pessoas, a liderança inspira pelo exemplo. Então, quando a gente reconhece um erro, é como se a gente mostrasse para as pessoas que elas também têm que reconhecer. E elas pensam isso, porque eu sei o peso que eu tenho quando eu participo de uma reunião. Eu sou a fundadora da empresa, né? Eu que decido ali, na cabeça deles. Então, todo mundo fica um pouco mais apreensivo com a minha presença, né? Mas eu tento deixar isso de uma maneira mais leve, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito informal, né? E tento fazer com que a minha presença seja também mais informal, para que as pessoas vão se acostumando com aquilo ali, né? E foi engraçado, uma vez eu pedi desculpa para um funcionário do operacional do chão de fábrica. E as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Tadinho, ele ficou tão sem graça, tipo assim, como parecia que eu estava até brigando com ele, sabe? E do teleatendimento. E assim, mas eu imaginei ele pensar isso, né? Caramba, se ela, que é a dona da empresa, reconhece, quem sou eu na fila do pão, entendeu? E eu acho que o reconhecimento do erro não é para isso, mas gera isso. E a cultura de uma empresa é feita dessa forma. Não é através de um bando de palavras lindas, de valores pregadas na parede. Que nunca foi dia a dia, conversado com o colaborador, que ele não sabe nem o que tem ali. É no dia a dia, é através de comportamentos que se esperam e que não se esperam. Né? Então, liderança é isso, é exemplo todos os dias. Não dá para a gente andar na linha errada. E aí, toda essa liderança, essa expertise, essa experiência, essa energia que a gente percebe, te levou para esses estudos e você entendeu que você poderia multiplicar isso. Exatamente. E aí surgiu a Volvo como... A Solve. Que eu quero que você me explique o nome, que você falou que tem algo muito legal. Tá. Então, quero ouvir. A Solve, ela nasceu, a criação da marca e da ideia em 2021, se eu não me engano. E
E por que veio, né, isso? A gente conseguiu transformar muitas pessoas e a gente conseguiu transformar uma empresa de uma empresa que faturava tanto para uma empresa que fatura tanto, nesses 25 anos. E como eu percebi no MBA que os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, eu pensei, por que não compartilhar os meus erros e as minhas dificuldades com quem está começando, para que essa pessoa diminua o percurso dela? Porque você pode ficar ali tentando inventar a roda, mas se eu já passei por isso, eu já tentei inventar a roda, né? E eu cheguei numa solução que talvez seja mais rápida. E hoje em dia, com as coisas tão rápidas, né, nesse mundo que a gente vive, por que não eu pegar um aprendizado de outra pessoa e colocar aqui no meu negócio para eu evoluir e crescer mais rápido? Então, foi com base nisso que a gente desenvolveu a Solve. O nome vem de solução, de solucionar problemas. Ok. Né? Então, a gente soluciona problemas dando o nosso exemplo. Então, o programa é de mentoria, não é um programa de consultoria, que é diferente. Total. Né? A mentoria, a gente já passou por a experiência, a gente teve sucesso e a gente está disposta a compartilhar como que a gente fez isso. E eu acredito que ela está mais latente hoje porque o mercado está mais necessário. A saúde passa por um momento muito difícil, né? Com toda essa situação do mercado regulatório, do mercado da saúde suplementar, dos planos de saúde. O que é saúde suplementar? Saúde suplementar são os planos de saúde, né? A saúde privada, digamos assim. Porque tem o SUS, que é a saúde pública, né? E tem a saúde privada, que eu não vou saber dizer o número agora, mas que existem muitas pessoas no Brasil dentro desse sistema. E é um sistema que foi criado para resolver dores, para resolver doenças, e não para dar saúde. E ele está entrando em colapso, porque a população está envelhecendo e não está conseguindo atuar, ter recursos financeiros para conseguir ajudar todas as pessoas que estão envelhecendo, porque envelheceram com uma cabeça de que eu só preciso me cuidar quando eu estiver doente, então eu vou no hospital. E aí a doença aparece mais rápido quando eu não me previno. Então, o objetivo da Fisiotrauma hoje e da Solve é ensinar para a população, para as pessoas, para os fisioterapeutas, para os pacientes, como a prevenção é importante. A prevenção não só de uma dor física, a prevenção não só de uma queda de um idoso, por exemplo, mas a prevenção de você ter uma visão mais clara do seu negócio e não deixar ele chegar ao ponto de você ter que fechar as portas. Porque tudo isso é preditivo, tudo isso você consegue medir, né? Então, com a saúde passando por todos esses desafios financeiros, eu acho que a gente está com o mercado aberto para propostas inovadoras de saúde ligadas à prevenção. E eu, como sou da fisioterapia, acredito que a fisioterapia tem muitas oportunidades de levar saúde, uma conversa mais de saúde, para os pacientes, para as operadoras de saúde, para os médicos, para que a gente consiga fazer dessa ferramenta de fisioterapia uma ferramenta de prevenção de doenças maiores. E a gente pegando uma doença que está no início, é muito mais fácil da gente resolver do que algo que já foi ali utilizado anti-inflamatório, remédio para dor, e foi levando aquela situação através de remédios e a condição física da pessoa piorando cada vez mais. Sensacional. Então, hoje, a Solve treina outras clínicas de fisioterapia. Isso, mentora outras clínicas de fisioterapia e da área de saúde, porque a mentoria ela é mais para gestão, não é para a parte técnica, né? Então, assim, e a gestão na área de saúde é igual para todo mundo. Então, a gente mentora clínicas que querem alçar outros voos, clínicas que querem sair daquele ponto de inflexão, faturar um pouco mais, está tendo dificuldade com pessoas, está tendo dificuldade em implementar processos, está tendo dificuldade financeira em controlar custos, gerir melhor o caixa. Então, assim,
é a nossa experiência, né? De 25 anos que a gente fala para as pessoas o que a gente faz. Quem continuou hoje é a Alessandra. A Luciana saiu. Isso. E na Solve, a Alessandra também está? Sim, sim, nós duas. E outra coisa que eu acredito que você conseguiu romper, que a Fisiotrauma conseguiu manter-se e provando até que uma sociedade dá certo. É possível, né? Não, e eu tô pensando aqui, ela deve estar sozinha na Solve. Não. A A gente Alessandra tá lá de bracinho dado também. Sociedade é como um casamento, né? E eu acho que é uma escola de aprendizado, sabe? Nós temos valores muito parecidos, assim, de família, de retidão, sabe? De sermos honestas, de sermos humanas, leais, a gente é muito parceira nisso, né? Só que a gente tem perfis completamente diferentes, né? Tanto é que, por exemplo, ela hoje é diretora operacional e técnica, ela cuida mais da parte operacional, clínica, e eu sou diretora de gestão e gente. Então, eu cuido mais da parte de administrativa, financeira, comercial e pessoas, né? Que a minha grande paixão é a liderança. E dentro da Solve, a gente também divide isso. Então, ela está mais na eficiência operacional, do dia a dia, na parte clínica, na parte técnica, a parte de processos técnicos ali e protocolos, né? E eu estou nessa parte mais de gestão de equipe, na parte financeira, de gestão comercial, que é algo que é minha veia, sempre foi. E a gente vai se complementando nas nossas diferenças, né? E faz com que a gente se desenvolva enquanto ser humano, né? Eu costumo dizer que ninguém consegue se desenvolver profissionalmente se não se desenvolver pessoalmente. Eu acho que vem um pouco com aquela conversa que a gente estava tendo anterior da liderança, que você falou que não tem como o seu corpo humano não está funcionando de uma forma adequada, você não está cuidando do seu corpo humano, está sendo incoerente com ele mesmo, onde você não faz atividade física, mas toma remédio para ansiedade, né? Então, assim, são coisas que não conversam. E se você não cuida de você, como é que você vai cuidar do outro? Né? Até existe um livro que é o Pipeline na Liderança, que existe essas mudanças de fase na sua carreira. Né? E você só consegue liderar mais pessoas se você se autoliderar. Não tem jeito. Não tem como isso acontecer. E eu acho que com essa parceria nossa, a gente aprende uma com a outra. Eu tenho que lidar com as minhas questões, porque ela espelha as questões que eu tenho que lidar, e com certeza eu espelho para elas as questões, os desafios enquanto ser humano que ela precisa também. Você sempre reforça que a saúde não precisa ser engessada. O que é isso na prática? Acho que uma saúde engessada acho que nada na vida tem que ser engessado, sabe? Mas a saúde é que não tem regras para todo mundo, sabe? Não tem verdades que são absolutas. Eu acho que a gente pode, através de uma boa escuta ativa, entender o que é melhor para aquele ser humano. Então, antigamente falava que fisioterapia era receita de bolo. Tudo é protocolo. Tudo é protocolo. E não é. A gente tem protocolos na clínica e, inclusive, a gente mede essa adesão aos protocolos. Porque, muitas vezes, não vai aderir para aquele paciente. E 2 não aderir, tudo bem. Mas se 20, 30 não aderirem, talvez eu precise revisar o protocolo. Então, é isso que a gente trabalha dentro da clínica, né? Que não é uma gestão engessada também. Porque as coisas mudam tanto e a tecnologia está evoluindo tanto. Hoje em dia, a gente pode fazer, inclusive, fisioterapia de maneira digital. Então, como é que eu vou engessar a minha empresa? Sim. Eu vou acabar morrendo se eu fizer isso. A flexibilidade ainda é quem manda no sistema. A principal característica hoje, para mim, na contratação de uma pessoa, é a flexibilidade. Hoje, a Fisiotrauma, qual o diferencial dela? Porque tem várias outras clínicas de fisioterapia, em Brasília. Sim. E todas as 25 são aqui. 5. 25 serão ainda, né? Amém! Pois você acredita que eu tô com esse 25 número? anos. Então, vamos ouvir anos de 25 unidades. 25, já. E você acredita que eu estava na terceira e pensando aqui comigo, e que horas que vai terminar para ela falar todas as 22, né? As outras unidades, rapidamente, só para contextualizar, as outras 2 unidades, elas foram abertas ano passado. Legal. Tá? Nós éramos 4 sócios, a gente teve uma cisão societária,
que foi logo após a pandemia, não, e logo depois veio a pandemia, então foi os piores anos da minha vida, sem a menor dúvida, 2020 e 2021. Foram os piores anos da minha vida por conta de tudo que a gente viveu da pandemia e ainda com uma cisão societária, né? Mas você continua acreditando hoje no ponto que você está, no que você chegou, que foram realmente os piores anos? Ai, olhando para trás, eu acho que sim, não sei se é porque está muito recente. Para mim foi um sofrimento muito grande essa cisão, sabe? É uma separação, né? De 19 anos juntos, né? Então foi sofrido mesmo. Mas foi necessário, né? Abriu outros caminhos para mim, outros caminhos para ela também. E isso é muito importante, né? Esse amadurecimento. Mas as duas unidades vieram ano passado, então, depois de toda essa turbulência que a gente viveu na pandemia, né? E é isso. E hoje a gente já tem processos mais claros, né? A clínica já funciona. Hoje eu estou muito mais na área de gestão mesmo. E qual o diferencial enquanto clínica? Fisiotrauma em Brasília, isso. Eu não gosto de falar de concorrência, até porque o que eles estão fazendo para mim não interessa. Mas qual o seu diferencial no mercado? Porque pode até não me interessar, mas as pessoas trazem a gente. Com certeza. Qual é o diferencial? O nosso diferencial é que a gente faz uma fisioterapia humana e assertiva, mesmo pelo plano de saúde. Eu acho que isso é muito importante falar, sabe? Porque hoje a gente passa por um desafio que é de transformar o nosso negócio, sem dúvida, né? A gente vem observando nos últimos 10 anos a mudança que teve no mercado em relação à remuneração das operadoras, né? A Fisiotrauma é uma clínica que atende planos de saúde. Tá pior ainda? Tá. E a tendência não é muito boa. Então, qual que é o nosso diferencial? É que a gente não está indo numa linha de cortar custos lá no assistencial. Porque eu poderia estar pensando assim, o ticket está diminuindo, então deixa eu cortar custo no operacional, né? E a gente não está fazendo isso. A gente continua querendo dar um atendimento com resolutividade, que não é só choquinho e gelzinho, né? A gente sabe que, número 1, ouro em qualquer melhora em termos físicos para um paciente e até mentais, tá? É atividade, é exercício. Então, na fisiotrauma, a gente faz muito exercício. Não é só aparelhos, né, como aquela fisioterapia antiga. E eu acho que o diferencial é esse, que a gente consegue dar um atendimento ainda individual, não individualizado, mas individual, atendendo, ouvindo aquele paciente com uma escuta ativa para saber qual é a causa raiz daquele problema. Tem muitas clínicas que hoje que trabalham com o mesmo público que eu, que não faz uma avaliação. A nossa avaliação ela é muito bem feita, porque eu evito quantidades exageradas de sessões através de uma avaliação bem feita. O processo funciona. O processo funciona. E sem falar que a gente é a primeira clínica ouro, selo ouro do Brasil, né? A gente tem certificação de qualidade. Então, a primeira clínica que teve selo ouro pela Federação de Fisioterapia do Brasil foi a Fisiotrauma. E quais são os critérios de avaliação? 43 descritores. São critérios técnicos de processos e de pessoas. Então, desde a parte de infraestrutura, como que está a temperatura da clínica, como que é o acesso, como que são os aparelhos, como é o material, a parte de entrega de resultado e a parte de satisfação do cliente. Tudo isso é medido através desses 43 ou 2 indicadores. Eu não sei o que você está fazendo, não tenho essa compreensão profunda, mas fez muito sentido para mim você falar, mesmo com o plano, porque o que virou a nuclear de todo mundo? Ai, tô indo no médico de plano, tá? Tá. Eu tô fazendo fisioterapia. Não, é só choquinho. Não, aqui é... Independente de como você é remunerada, o atendimento é o mesmo. Você não vai transferir isso para o cliente. Quando esse paciente, se porventura, em algum momento você entender que não dá mais e não será mais atendimento pelo plano,
Eu prefiro não atender. Ninguém com resultado. Quantas pessoas têm plano e vão a médicos ou a determinados profissionais que não aceitam plano? Sim. Eu não estou aqui, não entendo, esse não é o objetivo do consultório aberto, inclusive o objetivo do consultório aberto é que vocês conheçam as pessoas, os profissionais, além do jaleco. Então, hoje, a Fisiotrauma está aqui se despindo, falando de como funciona, de quem ela é, e você tem o direito de perguntar, independente se é de plano ou não. É isso aqui. Se a clínica está aceitando plano, eles não têm que te tratar mal, não é direito, e é seu direito exigir. Porque se você não aceita, se está muito ruim, não faça. Exatamente. Não faça. Agora, fazer e manter qualidade. Eu espero, se Deus quiser, que seu volume esteja muito alto. Esse é o nosso desafio. Por isso que eu falo que hoje a gente está numa fase de mudança de mentalidade para o negócio. Porque não se sustenta por muito tempo. Não. Então, a gente precisa trazer metodologias e tecnologia. Fica com você, em média, quanto tempo? Olha, eu não sei em média quanto tempo, mas eu posso te dizer que as minhas 3 gerentes têm 10 anos. Uma tem 15, eu acho. Uma tem 9, a outra tem 10, algo assim. A Rafa, que está aqui com a gente hoje, tem 5 anos. Então, assim, eu não vou mentir para você que depois da pandemia o turnover aumentou muito nas empresas, principalmente no nível da recepção. Tá? É um cargo que aumentou bastante. Mas eu acredito de verdade, pelo network que eu faço, pelas redes de convivência que eu tenho, que não é algo particular da Fisiotrauma, é algo de mercado mesmo, né? Mas em termos de fisioterapeuta, eu te falo, o fisioterapeuta lá da clínica, ele saiu para concurso público ou para abrir seu negócio próprio, para trabalhar em outra clínica, não dificilmente. Dificilmente, porque eles têm liberdade lá, né, para crescerem como fisioterapeutas e eles têm muita, porque a gente desafia muito as pessoas. Então, a maioria que sai é porque cresce tanto que fica pequena, a empresa fica pequena para ela. Né? Então, por isso que eu estou me desafiando para crescer ainda mais a Fisiotrauma, para que eu consiga manter essas pessoas que crescem com a gente. Agora, falando enquanto empresária, empreendedora, como unir gestão, inovação, humanização e ainda assim, né, conseguir dar resultado para a saúde? Ou você entende que só assim acontece o resultado? Eu acredito que só assim acontece o resultado. Primeiro, a base de muita terapia, né? Fazer esse tanto de coisa. Se a gente não cuidar da nossa saúde emocional, a terapia, a atividade física, minha vida, eu sou muito disciplinada, sempre fui. Então, eu cuido muito da minha saúde mental, da minha saúde física. Eu acho que é assim que eu consigo dar conta de tantas frentes, tá? Eu acho que o atendimento lá na ponta e a satisfação, nosso NPS em torno de 98, ele só é 98 porque tem tudo isso por trás. Porque tem gestão, porque tem acolhimento dos colaboradores, que são os nossos primeiros clientes. Né? Então, a gente tem hoje uma gestão de pessoas na Fisiotrauma que, quando eu mostro assim, algumas palestras, alguns lugares que eu vou, ou mesmo algumas mentorias, tipo assim, grandes empresas não têm estrutura de gestão de pessoas que a gente tem. Né? A gente acompanha, faz PDI, faz PDL, dá feedback, sabe? Então, é através disso que a gente tem um bom resultado do paciente. Porque se deixar solto, as pessoas não vão estar prontas para os nossos processos, que é o que faz dar resultado. Né? Então, acho que a grande chave do nosso negócio são as pessoas, sejam elas os clientes internos ou externos. Maravilha. Muitas pessoas associam fisioterapia a algo cansativo. Por que você acredita que isso acontece ainda? Eu acho que esses jargões que a gente comentou, né, que eu quis deixar bem claro aqui, de que a fisioterapia de convênio, consulta médica de convênio não é boa, ou fisioterapia é muito chato, ou é só choquinho, gelzinho. Olha, eu acordo todos os dias para mudar essas concepções, mas não é fácil, porque você tem que nadar contra a maré. Eu acredito que é visto como fisioterapia chato porque as pessoas têm aquela imagem. Quem não fez recentemente,
não precisou mesmo da fisioterapia, de linha de produção. Eu sento aqui, faço um gelzinho aqui, levanto, faço um choquinho ali, ninguém conversa, ninguém não sabe nem o que você está fazendo ali. Então, acho que falta um pouco de propósito e clareza do fisioterapeuta. Eu acho que falta, o maior problema da fisioterapia é o próprio fisioterapeuta, que não se valoriza, que não tem uma escutativa, não tem humildade para aprender com o paciente. Não explica o que está fazendo. Não explica o que está fazendo, não fala do qual é a perspectiva daquele paciente, quantas sessões mais ou menos ele vai precisar. Que hoje a fisioterapia não precisa ser uma fisioterapia que a pessoa vai todo dia, que é exercício, que dói fazer fisioterapia, né? Porque às vezes chegam uns marombeiros lá na clínica e a gente bota uns exercícios com pezinho, com elásticozinho, e o pessoal olha e fala, nossa, tipo, pega aquelas barras com 200 quilos, né, e fala, nossa, e dá 30 segundos de exercício e está suando. Porque existem músculos, gente, no seu corpo que você só conhece quando você for na fisioterapia. E normalmente são esses músculos que vão prevenir as lesões. Não é um músculo quadríceps, bíceps, que você malha na academia, que vai prevenir certas lesões se você pratica um tênis, por exemplo. Vai ser um músculo que você não sabe malhar na academia. Então, não tem concorrência, não é melhor ou pior, cada um tem seu objetivo. Mas eu acredito que o fisioterapeuta, ele precisa se apropriar da profissão dele, da pessoa dele em se desenvolver, ter segurança para falar com o paciente. Eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Nas mentorias que vocês oferecem hoje na Solve, você treina também, é mais gestão ou vocês atuam nesse ponto com os fisioterapeutas da Se a empresa quiser, sim. Por exemplo, numa das mentorias que a gente fez, eu dei um treinamento de vendas. Mas a venda, não é a venda na saúde, né? Porque às vezes é até pecado, né? O povo até tem medo de falar vender na saúde. Mas, gente, é um negócio como todo outro. E não é vender por vender. A venda na saúde é, em primeiro lugar, isso aqui que eu estou falando. A sua reputação, a forma como você se posiciona, o que você conteúdo entrega. que você tem, a segurança que você tem para falar. E isso independe de idade. Sim. Isso depende da sua vontade. Né? Então, o da treinamento... autoconfiança baseada no resultado que você gera. Exatamente. Porque ninguém vende o que não acredita também, né, Nara? Sim. Ninguém vende, não acredita. Não tem verdade. Não tem. E aí o paciente sente isso, né? O cliente, o paciente sente isso, né? E assim, e ninguém é obrigado a saber tudo. Também não tem problema você falar para o paciente que você, olha, eu estou vendo um caso aqui que eu nunca tive, mas a gente tem uma equipe técnica, a gente tem uma diretoria de qualidade, então a gente vai levar e vai estudar um pouco mais. E tá tudo bem, porque ninguém sabe tudo. Com certeza. Agora, o pior é fazer sem saber, né? E eu acho que isso que muitas vezes acontece por aí, uma falta de escutativa, essa questão de, eu trabalho com plano, então tem que lotar a clínica, não faz uma avaliação bem feita, e aí é uma bola de neve. Você falou disso agora, me veio a Astreia, que é uma amiga da minha mãe, uma senhora já de 80, passou dos 80, caiu e faz fisioterapia. E aí ela estava reclamando bastante do aparelhinho, ou sei lá o que era, que ela voltou com isso doendo mais e tal. E sem falar no quão desumano é, né, você não entregar um atendimento adequado. Sim. E poder causar, ao invés de solução, mais problema. Sim. Existem processos que devem ser cumpridos, né? E como eu falei, tem hora que a fisioterapia vai doer mesmo. Mas isso foi informado para ela? Porque nós humanos, a gente não está preparado para sentir dor, né? Eu escuto muito budismo, como eu te falei, e outro dia eu escutei uma palestra que é o seguinte, a gente só quer duas coisas, fugir do sofrimento e ter prazer. Nossa vida, a felicidade para o ser humano é isso, foge do sofrimento e tenha prazer. Então, a gente precisa ensinar para as pessoas o que é uma dor. Qual que é o nível de dor? E a gente mede isso na empresa, né? Que até a escala de dor, EVA. Qual que é o nível de dor que você está sentindo? Porque se eu não explicar isso para minha mãe, que tem 83 anos, ela vai fazer o exercício com a fisioterapeuta e no outro dia ela vai falar que está com dor, mas lógico, ela não está acostumada a agachar, ela levantou e sentou 30 vezes da cadeira, a musculatura dela vai estar dolorida. Que é tão importante você gerar essa informação para a pessoa que se no primeiro dia ela te responde que é 10, e aí lá para o 10º tá 8 ou 5, melhorou. Isso é fundamental. E você metrifica e não deixa que a pessoa saia dali e fale, não adiantou nada. Adiantou. Você foi num ponto, assim, cirúrgico. O quanto é importante a gente mostrar o resultado para o nosso paciente.
Porque ele não percebe. Porque como a gente não está acostumado com dor, qualquer dor é dor. Mas não. Uma coisa é dor 1, outra coisa é dor 10. Você chegou com a dor 10, agora você está com a dor 1. Você lembra que você não conseguia agachar para pegar seu neto? Agora você agacha? Nossa, é mesmo. Você lembra que você não conseguia ir no supermercado a pé, agora você está indo? Nossa, é mesmo. Então a gente precisa relembrar o paciente do bem que a gente está fazendo para ele. Super. Eu falo isso, Nara, porque dentro das minhas mentorias, todos os dias eu encontro, dependendo do processo, se é transição de carreira, se é um outro objetivo, comunicação, eu termino a sessão e pergunto, por que valeu a pena estar aqui hoje? Exatamente. Ah, sempre é bom falar com você. Não, para isso você conversa com outra pessoa na rua de graça. Qual foi a evolução que você teve? Porque as pessoas também não estão acostumadas a valorizar e a ver o que elas melhoraram no que elas falaram. Então, eu ensino até, porque eu vou ali anotando durante a minha sessão. E aí eu mostro, você percebeu que a sua linha de raciocínio, que lá atrás você identificava assim, olha o que aconteceu, e aí eles vão, estou vendo. Porque a responsável por mostrar o resultado do meu trabalho sou eu. Lógico, é comunicação. A gente é responsável pelo que a pessoa entende. A gente não é responsável por como ela vai se sentir com o que ela entendeu. Porém, né? Porque a gente às vezes fala uma coisa e a pessoa entende outra. Mas a gente é responsável por fazer uma comunicação clara. E ainda perguntar, entendeu? Isso, repete. Repete. É, eu gosto do repete. Porque entender é muito amplo. Você está me chamando de burro? Não. Você ouviu isso? Eu só estou pedindo para você repetir para eu ter certeza que você entendeu. Exatamente. E que a gente vai conseguir o resultado necessário. O Obama, ele só fazia um discurso depois que a equipe dele lia para uma criança de 8 anos. A criança de 8 anos entendeu, aí sim ele ia fazer aquele discurso para a população. É isso. Para você atingir os seus objetivos. Porque senão é a mesma coisa com o paciente. Você não atinge os seus objetivos, porque eu penso assim, você enquanto fisioterapeuta, você tem uma reputação. Você tem uma profissão nas suas costas. Que o que você fizer, você pode levar lá para cima ou para baixo. Entendeu? Então, se quer ser fisioterapeuta, exercer a profissão, cuidado com o que você está fazendo dentro do consultório. Porque essa fala de que fisioterapia não resolve, ou fisioterapia é choquinho, ou fisioterapia é chato, só acontece por conta de profissionais que permitem que seja vista dessa forma. E agora, para o nosso público que está aqui nos assistindo, o que as pessoas precisam saber sobre a fisioterapia que não é divulgado? Que fisioterapia, eu acho que o principal ponto é que a fisioterapia não é só para dor. Então, hoje na clínica, 90% dos pacientes ou mais chegam porque estão com algum tipo de dor. E, complementando isso, que a fisioterapia, ela pode fazer com que você não sinta dor. Você que gosta de correr, gosta de jogar tênis como eu, que gosta de fazer atividades, ou você que gosta de brincar com seus netos e já não está conseguindo tanto agachar, sentar no chão, a fisioterapia pode te permitir alcançar esses objetivos de independência e de qualidade de vida. Porque se eu jogo tênis e eu fico jogando, fazendo musculação, mas aquele é um exercício repetitivo, querendo ou não, vai sobrecarregar algumas articulações, principalmente se não tiver uma biomecânica correta. E se você começar a sentir uma dorzinha leve e continuar fazendo, aquilo vai piorar. E a recuperação pode ser muito mais lenta. Então, ser um pouco mais preventivo com os exercícios fisioterápicos para que evite um problema maior e um afastamento da sua atividade, você brincar com seu neto. Então, o que você está me falando, se eu estiver errada, você me corrija, é que eu, enquanto corredora ou uma pessoa que decidiu optar pela musculação, preciso visitar o meu fisioterapeuta para entender como eu me preparo para essa atividade? Exatamente. Esse seria o ideal. Seria o ideal. Tanto é que, por exemplo, aonde que a fisioterapia é muito... já é bem amplamente reconhecida. A fisioterapia hospitalar e a fisioterapia em atletas. Por quê? Porque é uma necessidade. Então, no hospital, no Covid, por exemplo, quantos fisioterapeutas salvaram vidas? Porque dentro do hospital, quando você é internado, você faz uma cirurgia, a fisioterapia faz milagre com seu pulmão e seu coração.
né? E os hospitais, a gente sabe que enquanto nós clínicas estamos nos profissionalizando há menos de 10 anos, os hospitais, eles têm esses selos de certificação há muito tempo. Então, são muito mais profissionalizados, têm muito mais bagagem. É a mesma coisa que você comparar a educação no Brasil com a educação no Japão. Vamos por experiência, por tempo de existência, né? Não dá para comparar. Mas, e nos atletas? Pô, quantas vezes você vê entrevistas com atletas, eles colocando a fisioterapia lá em cima? Porque eles vivem do corpo deles e eles sabem, eles têm uma autoconsciência, eles sabem que uma dorzinha ali vai fazer ele não jogar um campeonato. Eles sabem que a fisioterapia vai fazer com que isso não aconteça, com que essa dor não piore e que ele consiga seguir, né, no campeonato ou seguir na carreira dele. Então, acho que a gente precisa trazer essa disciplina do esporte para nós, enquanto seres humanos réis mortais. Não precisa ficar só o atleta profissional disciplinado para cuidar do seu corpo, para fortalecer a musculatura certa, para não ter um problema. A gente também tem que pensar assim. E nós nos acostumamos, né, Nara, a tá doendo meu pescoço. Ai, mas sempre dói. Ou tomar um Toragesic, sei lá, um remedinho. Não, e o Torcilax? O Torcilax, esse daí que... Santo Torcilax, né? E... Muito mais fácil, né, Carol? Você pega um copo d'água, é muito mais prazeroso, realmente. Você tomar um Torcilax, na meia hora você tá sem dor. Só que é incoerente. Por quê? Porque você não está tratando a causa raiz. Aquilo ali vai mascarar a sua dor. O problema da sua dor no pescoço não é porque você está apenas com tensão na musculatura, um mau jeito. Às vezes é porque você está sentada no computador todos os dias de uma forma errada. Se ajeita aí. Às vezes é porque você fica o dia inteiro na tela do celular olhando para baixo, a sua cervical já tem um desarranjo. Então você precisa ver isso, porque o Torcilax, ele vai causar outro problema. Vai se você tomar todo dia, e daqui a pouco posição. Você precisa tomar um remédio para o estômago, entendeu? Porque você não aguenta de refluxo. Então, um remédio vai puxando o outro. Mas eu concordo com vocês que é muito melhor tomar um remédio, muito mais gostoso, muito mais fácil, muito mais quentinho, muito mais zona de conforto, você tomar um remédio que você fazer um exercício. Mas o exercício também é apaixonante, né? Para quem faz. Tem dias que eu vou, agora nessa nossa fase que a gente estava comentando, né? É difícil acordar cedo para malhar. Às vezes eu vou me arrastando, mas eu vou, porque eu tenho força de vontade. Mas quando você sai de lá, gente, como é bom você fazer exercício. Libera hormônio do prazer. É dopamina. Dopamina. É tudo. Então, assim, a gente está numa fase, no mundo que as pessoas têm falado muito mais de atividade física, de academia, de wellness, né? Então, vamos aproveitar essa fase para realmente engatarmos nisso, né? E cuidarmos melhor da nossa saúde e utilizarmos muitas vezes um plano de saúde, uma carteirinha do plano de saúde, como a gente usa a carteirinha de um seguro de carro. Ou todo mundo sai batendo carro por aí porque pagou o seguro? Sim. Agora, você disse que o plano, ele não paga essas prevenções. Ou existe uma forma de quem tem plano de saúde ou que decide por conta própria, eu vou chegar lá na clínica, gente, eu quero dar uma olhada, tô vendo que meu pescoço tá assim. Qual o caminho que você direciona? Eu achei incrível. É isso, né? Tem realmente que ir. Mas eu não compreendia que era o caminho. É lógico, e eu acho que um dos motivos pelo qual eu aceitei esse convite de estar aqui é realmente informar a população. Eu sou também do conselho, né, do CREFITO, e essa semana eu fiz um podcast com o presidente do COFITO, e eu conversei com ele depois porque eu fico numa luta para o nosso sistema, divulgar mais a nossa profissão. Porque tudo bem, melhorou muito da época que eu me formei, de 20, 30 anos atrás, sim, melhorou, mas ainda falta muito para melhorar. Porque quem valoriza a fisioterapia é só quem já precisou. E quem já precisou, olha, é propagandista de carteirinha. Você viu o que eu falei, né? Aciona a bandeira, exatamente. Agora, quem não precisou, muitas vezes não sabe nem para que serve ainda. Mas voltando a essa questão do plano de saúde, pela forma como foi sustentado a questão dos planos de saúde no Brasil, existe hoje regras que nós, enquanto empresa, temos que respeitar,
né? E muitas vezes o atendimento técnico é o mesmo, mas a facilidade para o paciente fazer uma avaliação não é a mesma, porque o convênio às vezes exige uma autorização, e são regulações que eles fazem por conta da superutilização, tá? Eu não estou aqui defendendo os convênios, não, mas eu sei dos dois lados. E eu, como sou uma pessoa coerente, eu gosto de ver as duas visões. Então, realmente, existem pessoas que usam demais, abusam, e acaba que aquela história, né? Os bons pagam pelos ruins. Hoje em dia, o plano de saúde, ele não paga por prevenção física, né? Alguns planos pagam Pilates, que é uma excelente prevenção, só que você precisa de um pedido médico, mas não necessariamente ter uma patologia para fazer. Mas a fisioterapia não, você tem que ter um pedido médico, assinado por um médico, para você utilizar o seu plano de saúde. Ah, mas eu posso chegar na fisiotrauma e fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para entender como é que estão meus movimentos, o que eu preciso fortalecer? Sim, pode. Particular, a gente não exige, porque para receber do plano a gente precisa do pedido médico, mas particular, nós fisioterapeutas, a gente tem a competência para fazer uma avaliação musculoesquelética, uma avaliação física musculoesquelética. Temos total competência, a gente não precisa de um encaminhamento médico nesse sentido. Mas, olhando para esse lado dos planos pagarem por prevenção, é algo que eu acredito, é algo que eu luto há mais ou menos 3 anos ou mais nas operadoras, tentando defender um novo tipo de remuneração, um novo modelo de remuneração que remunere pelo sucesso e que a gente consiga trabalhar a prevenção. E é por isso que hoje eu sou investidora, eu e a Alessandra somos investidores de uma tecnologia, de uma startup que já está há 7 anos no mercado, que faz uma avaliação e um tratamento. Primeiro, é uma tecnologia Tech Balance que faz uma avaliação e classifica o risco daquele paciente. Então, a gente tem tanto para o idoso, faz risco de queda, como a gente tem também para o safe, que é um cara que faz esporte e tem um risco de ter uma lesão no ombro. A gente previne isso, classifica em alto, médio e baixo risco, e a gente consegue direcionar pessoas de baixo risco para fazer os exercícios através do aplicativo com feedback ao mesmo tempo. Legal. Então, dessa forma, eu acredito que seja um caminho para a fisioterapia, onde eu classifique e não precise atender todos os pacientes de forma presencial. E aí democratiza e previne. Leva lá para todos os estados do Brasil. Sim. O Brasil é um país gigantesco. A gente mora numa bolha, então o acesso que a gente tem à fisioterapia, à saúde, a qualquer coisa em Brasília, é algo muito diferente do resto do país. Então, acho que a democratização dos serviços de saúde se faz muito necessário. E é um papel e uma responsabilidade também de cada um de nós que é empresário. Com certeza, uma responsabilidade social. Sim, sim. E é possível nos seus 20 metros. E se todo mundo pensar assim, nós esperamos. O importante é ver que tem alguém fazendo. Eu acordo os dias, meu propósito é esse, eu quero fazer a fisioterapia ser mais reconhecida. Eu devo tudo que eu tenho em termos profissionais, em termos materiais hoje, né, à minha profissão. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu me considero bem-sucedida dentro da fisioterapia. Eu viajo pra caramba, eu conheço o mundo inteiro, conheço todos os continentes. E graças à fisioterapia, mas eu tive uma vontade muito grande de me desenvolver e desenvolver outras pessoas. E é por isso, né, que hoje eu consigo fazer tudo que eu me proponho. E eu quero ensinar para as pessoas a serem assim também, porque isso não vai valorizar somente a elas, né, mas vai valorizar a minha profissão. Exatamente. Me conta um caso que te marcou durante essa trajetória, né, de reabilitação ou talvez até de prevenção e que até hoje, né, te marca e pode levar para as pessoas também o quanto a fisioterapia pode fazer algo, sim. Vou contar um caso primeiro, que foi na época da pandemia. Eu tenho uma amiga que mora em Nova York, o nome dela é Luciana. E a gente conversando, e ela estava com muita dor de cabeça. E ela já tinha ido em neurologista em Nova York, nos Estados Unidos. A saúde lá é um pouco diferente, né? Então, assim, ela não tinha passado por nenhum exame clínico mesmo, assim, de pegar nela, mas já tinha feito ressonância, já tinha ido em neurologista e ninguém descobriu o que era essa dor de cabeça dela. E aí eu falei, Lu, a gente estava em época de telefisioterapia, eu falei, ó, tem uma fisioterapeuta que pode conversar com você. Eu acredito que isso pode ser proveniente da cervical, tá?
E hoje tem um depoimento no nosso Instagram, tem que girar bastante, porque tem muita coisa, da Luciana falando que em 3 sessões, se eu não me engano, no teleatendimento, ela zerou a dor de cabeça dela. Então, assim, eu queria que muitas pessoas falassem isso, que se aparecesse na televisão, que as pessoas investissem muito dinheiro em casos como esse. Porque olha a economia que o sistema de saúde pode ter. Ela só foi orientada, feita uma avaliação musculoesquelética online, movimentos repetitivos, orientada a fazer um determinado exercício, falou com ela 2, 3 dias depois e hoje em dia nunca mais ela teve essa dor e quando ela começa a ter, ela sabe o que ela tem que fazer. Então hoje, a fisioterapia, o fisioterapeuta, ele é muito mais um educador em saúde, para gerar em prevenção, para gerar autonomia. Porque com o ticket cada vez menor das operadoras de saúde, a gente precisa ensinar as pessoas a se cuidarem, porque vai ficar inviável, vai chegar um momento que vai ser inviável, né? Então, e outro caso, rapidinho, que eu queria contar, que está muito relacionado ao que a gente preza muito na fisiotrauma, que é a escuta ativa, que eu acho que falta muito no mundo hoje, não só na fisioterapia, mas a minha mãe tem Alzheimer, e ela está bem no início, está bem, muito bem ainda, e o que acontece? Ela foi obrigada a fazer exercício, né? Porque uma pessoa muito caseira, muito artista, então o momento dela se divertir é tocando teclado, escrevendo, e são atividades muito sozinhas, né? Então ela sai muito pouco de casa. E uma fisioterapeuta foi na minha casa para poder fazer exercícios com ela, e estava muito difícil de descer com ela lá para a quadra. Ela mora num apartamento. E aí, essa fisioterapeuta, muito sensível, com uma sensibilidade assim que eu admiro demais, ela falou para minha mãe falou assim para ela: nossa, eu nunca vi uma manga nessas árvores aqui, tem muitas árvores, né, na Asa Sul, nunca vi uma manga essa mangueira não dá manga, não. E a fisioterapeuta falou assim: dá sim, dona Conceição, eu já vi várias mangas lá embaixo. Ah, eu nunca vi uma manga nesse pé. Falou: então vamos lá embaixo, eu vou mostrar as mangas para a senhora. E assim ela conseguiu fazer com que minha mãe saísse de casa e fizesse exercício em casa. Então, é sobre isso. É sobre você escutar o paciente, não ter nada engessado. Sim. Você tem que ir porque tem que ir. Você tem que arrumar, o fisioterapeuta é o profissional mais criativo que tem. A gente tem que arrumar, como diz minha sócia, fazer do limão uma limonada, entendeu? E tem que dar um jeito de propiciar ao paciente o que é melhor para ele, porque muitas vezes nem ele mesmo sabe. Futuro. Conta pra gente, o que a gente pode esperar aí da Tech Balance, das mentorias, onde vocês se veem, que aí agora, né, vocês enquanto mentoria e a fisiotrauma, o que você quer em termos de crescimento para os colaboradores? Sim. Um plano geral aí porque são tantas vertentes, sim, não sei se você vai fracionar, sim, ou se ela é um todo. Para o meu futuro, o que eu mais quero é manter a qualidade de vida que eu tenho hoje, né? Mas com um pouco mais de menos estresse, de menos operação em si. Eu quero estar mais sentada numa cadeira de conselho, talvez, numa posição ainda mais estratégica. E para isso, o que eu vejo como oportunidade é um crescimento maior da minha empresa, uma união dela, um M&A, algo nesse sentido, de uma empresa maior, com mais robustez financeira, para que a gente consiga fechar todo o ciclo de linha de cuidado musculoesquelética. Então, que a gente tenha essa avaliação, que a gente seja remunerado pelo ciclo, seja em casa, seja no online, seja no presencial, e que a gente consiga mostrar os nossos resultados numa escala muito maior, porque a gente já mostra hoje, né? E através da tecnologia a gente pode ir para o mundo, né? E o primeiro, se Deus quiser, vai ser Portugal. Uau! Eu acho que um país que tem um envelhecimento populacional grande e que talvez precise mais ainda, também precise mais ainda não, porque eu acho que o Brasil tem muito campo para crescimento, apesar de todos os nossos desafios aqui, que a gente sabe, sim, né? Mas Portugal é um lugar que eu adoro, né? É um lugar que eu vou sempre, é um lugar que eu investi, então eu quero poder
retribuir também o país com um pouco de cuidado à saúde populacional lá. Tem muito brasileiro indo, né? Muito. Para a Itália também. É. Muito. E a Tech Balance e as mentorias? A Tech Balance é uma empresa, uma startup onde a gente tem participação e a minha visão é unir mesmo, que a gente consiga unir as duas coisas, a Tech Balance e a Fisiotrauma. E as mentorias? E as mentorias, as mentorias eu acho que é um pouco mais a curto prazo, né? Já tem uma visão mais a curto prazo, é conseguir fazer uma mentoria que atinja mais pessoas, mais empresas, então que a gente consiga não fazer só as mentorias individuais, mas as mentorias em grupo, porque eu acredito que seja muito mais rico, até pela minha experiência do MBA. Sim. E a gente vem divulgando para isso, né? Para que a gente consiga reunir outras empresas, principalmente empresas de fisioterapia, mas não só de fisioterapia, né? Da área de saúde, e que a gente consiga desenvolver, fazer essas empresas crescerem e termos mais cases de sucesso para a gente poder ficar orgulhosa e divulgar, né? Que todo mundo consiga prosperar dentro da fisioterapia. Sensacional. Eu quero justamente que você deixe uma mensagem final. Eu amei a conversa com a mulher, com a empresária, com tudo. Já vou conhecer o pai e mãe. A gente fala pouco, assim, né? Vamos lá na casa deles fazer com eles, eles vão adorar. Vamos mesmo, é sério. É sério, eu também acho, é seríssimo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os fisioterapeutas, para as pessoas, para a população, o que você desejar nesse sentido. E também com relação ao consultório aberto, que você teve a oportunidade de vir, de conhecer, o quão importante é um espaço para que a pessoa que realmente sabe, conhece, possa falar, e o quanto hoje essa é uma janela de chegar até a população. Sim. É a instrução, é o conhecimento, porque como a gente falou, você educa o seu paciente, né? Por favor. Primeiro eu queria parabenizar você, né, Carol? Achei assim a ideia maravilhosa. Eu acho que é um espaço. Eu me senti muito acolhida, me senti em casa mesmo. O ambiente proporciona isso, mas a sua leveza e a sua condução, eu acho que muito mais. Então, acho que tive uma oportunidade muito grande de falar sobre como que eu enxergo a fisioterapia, como eu enxergo a gestão. E eu acho que isso vai ajudar outras pessoas, né, a se inspirarem e quererem estar aqui nessa cadeira também. Eu super aconselho, achei incrível, porque não existe nada parecido, né? Onde a gente vai e fala com essa abertura toda. E eu acho que é muito importante. Conhecimento, a gente vê tanta coisa ruim sendo disseminada, né? Por que a gente não pode disseminar coisa boa? Né? Eu acho que a gente precisa valorizar isso e fazer com que as pessoas realmente se interessem por assuntos que edificam e não só por coisas ruins que a gente vê tanto nas redes e na televisão. Eu queria deixar um recado, então, para a população, principalmente, para que dê essa chance à fisioterapia, para que busque um fisioterapeuta da sua confiança, para fazer uma avaliação, para ver o que você precisa melhorar em termos musculares, em termos de flexibilidade, porque isso vai prevenir futuros problemas. E para o fisioterapeuta, é como eu falei aqui, eu acho que a gente precisa se valorizar e se preparar. Né? A nova geração, a gente sabe que vocês estudam, fazem faculdade, mas não esqueçam, vocês saem com diploma de bacharelado em fisioterapia. E depois desse diploma na mão, é que vocês vão vivenciar e vão experienciar e vão ter conteúdo para tratar os pacientes de forma eficiente. As pessoas hoje elas estão muito bem informadas, né? Existem várias inteligências artificiais que dão prognósticos e tratamentos muito bem feitos. Então, assim, o nosso diferencial realmente vai ser a escutativa e a relação pessoal que a gente vai ter com as pessoas, seja com nossos pacientes, sejam com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, estude e se desenvolva pessoalmente, principalmente, porque o que falta hoje no mercado são pessoas com skills comportamentais que os levarão a uma carreira de sucesso. Maravilha! E vou pegar esse mesmo gancho para finalizar o nosso programa de hoje, para fechar a porta do consultório de hoje, responsabilizando você por buscar profissionais que se preparam,
que se conectam, porque quando nós começarmos a simplesmente levantar da cadeira e falar, desculpa, não é dessa forma que eu quero ser tratada, mas não espera para chegar em casa para reclamar pro seu marido, pro vizinho, pro trabalho, ai, fui lá naquela clínica, fui tão maltratado. Tenha a verdade, se você não foi ajudada ali, ajuda a pessoa pelo menos, olha, seu tratamento não foi legal, eu não gostei e eu não volto aqui. Escreve, porque a gente tem tanta preguiça, a gente tem um papel em melhorar as empresas, porque lá tem uma avaliação. Peça a avaliação, coloca no Google a avaliação. É muito fácil ficar sentado reclamando dos profissionais, das pessoas, das mentiras, da internet, mas o papel, a mudança que você quer no mundo, ela começa em você. E você fez uma mudança. Obrigada. Parabéns, foi muito bom. Obrigada, eu gostei muito, também de verdade. Adorei. E vai ficar aqui como encontrar a fisiotrauma, Tech Balance, as mentorias, né, a Solve, tudo. E até o próximo Consultório Aberto.